Você lembra daquele vídeo viral em que eles pegavam frases ditas por Lula e falavam para as pessoas na rua que as frases foram ditas pelo Bolsonaro e as pessoas abominavam? Pois é, aqui a ideia não é muito falar nem sobre Lula, nem sobre Bolsonaro, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Toda e qualquer coisa que você falar vai depender da sua reputação. E o Robert Greene vai trazer isso pra gente na lei número 5. Isso é muito interessante porque se a gente soubesse disso antes, tudo ficaria mais simples, né? Mas e se eles soubessem disso antes? Pois é, Robert Greene fala o seguinte na lei número 5 do livro As 48 Leis do Poder. Se você quiser acompanhar na página 7 e 8, você acha essa afirmação aqui onde eu grifei. Abre aspas. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. Fecha aspas. E isso é muito interessante, porque de fato, dependendo de quem tinha praticado aquela fala, as pessoas que estavam sendo entrevistadas, elas abominavam ou apoiavam aquela fala. Então, isso é um teste social para você perceber que as pessoas têm um viés. Não importa o que se é dito, mas importa quem fala. Só que quem fala não é o mais importante, porque agora a gente consegue ir a fundo. Com a lei número 5, com esse conhecimento do Robert Greene, a gente consegue ir mais a fundo. E olha, eu arrisco dizer que esse daqui é um dos vídeos mais importantes para a sua vida. Porque afinal de contas, você com certeza, na sua idade, você é um homem social. Ou você trabalha, ou você estuda, ou você está na faculdade. Alguma coisa você faz que você tem que lidar com milhares e milhares de pessoas e fofocas sobre você vão surgir. Então você vai ter que aprender a criar a sua reputação e proteger ela muito bem. A lei número 5, dentro do livro, ela traz várias histórias. Eu sei que nenhuma história muito interessante pra gente contar aqui, mas se você quiser adquirir o livro e você ler essa lei, você vai perceber que tem várias histórias sobre isso e você pode aprender um pouquinho com cada uma delas. Então vamos aqui entender um pouco, porque eu preciso que você saiba, antes de tudo, que a sua reputação ela é um escudo pra você. Se existem pessoas que concordam com a sua reputação, elas vão te proteger. E se existem pessoas que discordam da sua reputação, elas vão te atacar. Então o que você precisa entender é que a forma como você lida com a sua reputação é uma forma de você se proteger. Então é melhor que a sua reputação ela seja de uma pessoa boa, é melhor que a sua reputação seja de algo interessante socialmente, porque quanto mais interessante socialmente a sua reputação é, mais as pessoas te protegem, mais ela serve de escudo para você. Vamos voltar um pouco lá no século 3 depois de Cristo, onde nós tínhamos a Guerra dos Três Reinos que acontecia na China. E aí existia um grande general chamado Zhuge Liang. Esse general, ele estava chefiando as forças do reino de Shu. E aí então, em determinado momento, ele resolveu despachar o exército dele e ficou em uma cidadezinha descansando com alguns poucos dos seus soldados. E aí, de repente, as sentinelas chegaram e falaram pro Shuko: chefe, Sima Yi está vindo em direção a nós com mais ou menos 150 mil tropas dentro do exército dele para atacar, invadir a gente e conquistar. E aí Zhuge Liang, ele lembra que ele tinha dispensado as tropas. Ele tinha poucos soldados ali. A vitória seria impossível justamente pela quantidade de soldados que Sima Yi estava levando para enfrentar Zhuge Liang. E aí ele só tinha uma opção, ele tinha que se entregar. Só que aí Zhuge Liang, ele foi mais esperto. Ele lembrou que ele tinha uma reputação, as pessoas o chamavam de, abre aspas, né, dragão adormecido. Isso porque ele era considerado um dos homens mais astutos da China, uma das pessoas mais estratégicas existentes. Então ele resolveu fazer o seguinte: ele hasteou umas bandeiras, acendeu um incenso, subiu no muro mais visível da cidadezinha em que ele estava, mandou abrirem os portões e mandou as tropas se esconderem. E lá de cima do muro, ele resolveu tocar o alaúde dele. Passaram-se alguns minutos e Sima Yi chegou com as suas 150 mil tropas. E aí o exército olha e a única figura que eles veem é um homem sentado em cima da mureta mais visível da cidade, dedilhando um alaúde com incensos acesos e alabardes estendidos. E eles falam assim: quem é esse cara? Que cara doido. Sima Yi se aproxima, olha e fala: meu Jesus, é Zhuge Liang, o dragão adormecido. Então o exército vira para Sima Yi e fala para ele: vamos atacar, é o nosso momento de vencer e finalmente conquistar e derrotar Zhuge Liang. E aí Sima Yi, ele fala: espera. Ele pensa um pouco e após esse momento de breve pensar, Sima Yi manda as suas 150 mil tropas baterem em retirada. Mas peraí, por que isso aconteceu? É muito simples. Sima Yi observou a situação e pensou: cara, Zhuge Liang é um general muito astuto.
Ele tem uma fama gigantesca de ser a pessoa mais astuta da China. Ele nunca ia fazer isso que ele fez. É muito estranho ele estar em cima do muro dedilhando o alaúde com o incenso levantado e alabartos estendidos. Ele estava me convidando a entrar. Ele estava me convidando a atacar ele. Isso era uma armadilha. Só que por mais que em algum determinado momento Sima Yi pensou que na verdade Zhuge Liang estava fraco e que ele poderia conquistar, a fama e a reputação de Zhuge Liang falavam mais alto. Sima Yi preferiu retirar suas tropas e não atacar frente a uma demonstração de abertura, assim, porque ele estava preocupado em ser uma armadilha e acabar perdendo a batalha. Então, por mais que nós, hoje, no século XXI, saibamos que o que aconteceu no século III foi mais ou menos uma manobra, um blefe do Zhuge Liang, Sima Yi não tinha certeza. E ele preferiu não confiar no que ele estava vendo, que era Zhuge Liang totalmente vulnerável. Ele preferiu confiar no que ele já sabia da reputação do Zhuge Liang. E por isso ele não atacou e por isso ele não conquistou. Então, Zhuge Liang usou o ponto número 4 daqui, ó. Ele usou a reputação dele a seu favor. Ele falou, cara, eu posso tentar lutar, mas se eu lutar eu vou perder. Então eu preciso fazer algo para entrar na mente do meu inimigo, para ele achar que ele vai perder. E a única forma de ele achar que ele vai perder não é vendo minhas tropas. É sabendo que eu jamais, nunca demonstraria tanta calma se eu estivesse em um momento desesperado. E eu só demonstraria calma se eu tivesse um plano por trás disso e que eu tivesse certeza que venceria. Porque afinal de contas, eu sou o dragão adormecido. Então, esses são os meus gatilhos para você. Crie uma reputação e use ela a seu favor. Crie uma reputação de uma pessoa honesta, uma reputação de uma pessoa que não se atrasa, uma reputação de uma pessoa que faz o seu serviço, uma reputação de uma pessoa que respeita todos os funcionários da empresa, porque quando alguém quiser criar um boato sobre você, a grande chance é que as pessoas que já conhecem sua reputação, elas acreditem no que elas sabem de você, ao invés do que as pessoas estão falando. E aí eu quero que você saiba também que você tem que tomar cuidado. Porque da mesma forma que Sima Yi olhou e confiou na reputação que ele conhecia, apesar de ser mentira de Zhuge Liang, você pode acabar colocando a mão no fogo por uma pessoa, por você conhecer a reputação dela, sendo que o que ela fez, o que falam que ela fez, de fato é verdade. Isso daqui é muito bem ilustrado em uma das histórias do capítulo 5, da lei número 5, de Robert Greene, que é interessante até você pegar e você ler, que é sobre a história do reino de Wei, onde um homem chamado Mitsu, ele tinha uma fama de suprema civilidade e gentileza. Ele acabou se tornando o favorito do governante. Só que a lei dizia que aqueles que viajavam escondidos na carruagem do governante teriam os pés cortados. E aí a mãe do Mitsu ficou doente, ele usou a carruagem do rei escondido, e aí quando o governante descobriu, ele virou e falou assim, olha só, Mitsu é um homem tão família, mas tão família, que ele sabendo que teria os pés cortados, ele foi lá ajudar a mãe dele e se esconderam na carruagem. Por conta da sua mãe, ele esqueceu que estava cometendo um crime. Ele é uma pessoa muito nobre. Mas o rei só viu Mitsu dessa maneira porque o rei gostava dele. E a partir do momento que o rei passou a não gostar mais do Mitsu, olha o que ele falou. Abre aspas. Este sujeito certa vez viajou na minha carruagem sob a falsa alegação de que estava autorizado por mim. Fecha aspas. E aí, pelas mesmas atitudes que tinham encantado o governante quando ele era o favorito, Mitsu agora teve que pagar. O destino dos seus pés dependia unicamente da força da sua reputação com o rei. Então, a sua reputação ela pode ser um escudo. Só que da mesma forma, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se as pessoas quiserem manchar a sua reputação, elas podem manchar a sua reputação e a pessoa que olhava para você com um ar de civilidade, com um ar de encantamento, ela pode passar a olhar para você com um ar de nojo. Ela pode passar a olhar para você e falar, nossa, verdade. Aquele monte de comportamento daquela pessoa realmente era uma falsidade. Então você precisa tomar muito cuidado com a reputação. Você precisa proteger ela a todo custo. Porque quando você tem uma reputação muito boa, as outras pessoas vão ficar com inveja. E, pasme, já vou te adiantar o que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão querer manchar a sua reputação. Então faça de tudo. Muito depende da sua reputação. E a lei número 5, já na primeira página da lei, ela é muito específica. Dê a própria vida para defendê-la. Ainda no livro, a gente entra no ponto número 6, em que o Robert Greene traz uma imagem da mina de diamantes e rubis. E ele fala o seguinte, abre aspas, você cava e encontra e sua riqueza está garantida.
Proteja-a com a própria vida. Ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados. Não considere garantida sua riqueza e renove-a constantemente. O tempo diminuirá o seu brilho e enterre-a onde não possa ser vista. Fecha aspas. O que Robert Greene quer dizer sobre isso? Eu passei dias refletindo para poder entender essa imagem dele. Mas é muito simples. Ele está falando o seguinte: quando você cria uma reputação, ela é que nem uma mina de diamantes e rubis. Ela brilha tanto que as pessoas ao seu redor elas vão ver e vão se admirar da sua reputação. Existirão ladrões que querer pegar a sua reputação e roubar um pouco. Irão querer pegar o seu diamante e roubar um pouco. Eles vão querer destruir a sua reputação, diminuir a sua reputação. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que proteger os seus diamantes. Você tem que proteger a sua reputação. Até que chega um momento em que de tanto ela perder o brilho porque eles estão roubando, ou porque as pessoas estão começando a ver você com menos brilho, você tem que enterrar a sua reputação de uma maneira tão escondida que as demais pessoas não a encontrem mais. Ou seja, antes de você ter a reputação destruída, você tem que ter um jeito de você enterrar a sua reputação e conseguir criar algo em cima. Pelo menos essa foi a forma como eu interpretei. Com certeza esse vídeo aqui foi muito instrutivo para você. Eu gostaria de pedir um favor, já que eu te ajudei em alguma coisa, por que você não aproveita e deixa um like aqui embaixo para me ajudar? Além disso, por que você não aproveita e conta para mim aqui nos comentários quando foi que você teve a reputação e ela te serviu como escudo, ou que alguma outra pessoa quis manchar a sua reputação querendo puxar o seu tapete. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje. A gente se vê daqui a 2 dias no próximo vídeo em que a gente vai falar sobre como que você vai atrair atenção a qualquer custo e o porquê que isso é importante. E eu, se fosse você, eu assistiria, porque vai existir um contraponto entre Robert Greene e um outro livro que vocês já estão acostumados, que é Contágio. Então nós vamos fazer um contraponto entre esses 2 livros e você, meu telespectador, vai ter que decidir o que você vai ter que fazer. Dito tudo isso, a gente se vê em 2 dias.